#068, Apocalipse, estudando as profecias, continuando o relato de William Herschel, astrônomo e compositor. Foi muito grande o alarme produzido por este invulgar aspecto do céu. Basta dizer que, ao meio-dia, se observavam as trevas da meia-noite. Milhares de pessoas que não podiam atribuir o fato a causas naturais se horrorizavam. E, com efeito, uma treva universal pairava sobre o mundo. As rãs e as aves noturnas faziam ouvir as suas vozes aflitas. Tem-se por vezes conhecido dias semelhantes, ainda que inferiores no grau e extensão das suas trevas. As causas destes fenômenos são desconhecidas. Certamente não tenha sido resultado de eclipse. Talvez que o fenômeno mais misterioso e inexplicado da sua espécie. Na vasta série de acontecimentos da natureza durante o último século, tenha sido o dia escuro. Notabilíssimos escurecimento de todo o céu e atmosfera visível que provocou intenso alarme e pânico em milhares de mentes, confusão nas próprias criaturas brutas, tendo fugido as aves desorientadas, os pássaros para os seus ninhos, os animais para as suas dependências. Com efeito, milhares de pessoas daquele tempo se convenceram abertamente de que havia chegado o fim de todas as coisas terrestres. A área deste obscurecimento foi também notabilíssima. Foi observada nas regiões mais orientais da Nova Inglaterra, a oeste das mais remotas partes de Connecticut, em Albany. Para o sul, foi observado em toda a extensão da costa marítima, para o norte, até onde se estendia o território americano. Provavelmente, excedeu muito esses limites, mas a sua extensão exata nunca será positivamente conhecida. Esses foram os grandes dias escuros que ficou nos anais da América do Norte. E a expressão "a lua se tornou como sangue", inclusive este ano 2025, não é nada para amedrontar ninguém, mas vai ter duas luas de sangue, né? Que, como a astronomia se refere, dizem que todo ano tem duas luas de sangue. Esse ano parece que é em março e outra acho que é final do ano, novembro, mas tudo bem, não é para amedrontar ninguém. É só uma coisa que me ocorreu agora. A escuridão da noite seguinte, 19 de maio de 1780, foi tão invulgar como tinha sido a treva do dia. Essa escuridão da noite foi tão densa como talvez não se tenha ainda observado desde aquele onipotente Fiat, que deu origem à luz para os homens na Terra. Não pude resistir, escreveu Samuel Taine, médico, estudioso, cientista, juiz, político, estadista, nascido em Massachusetts, América Britânica ainda, por volta de 1748 que ele nasceu. A ideia de que, se todos os corpos luminosos do mundo estivessem envoltos em treva espessa ou tivessem desaparecido totalmente, a escuridão não poderia ter sido mais completa. Uma folha de papel branco, a poucos centímetros dos olhos, era tão invisível como o mais negro veludo. Também Charles Samuel Adams, escritor norte-americano, né, escreveu acerca da noite que se seguia o dia escuro. Então prossegue Charles Samuel Adams. Quase todos os que
por acaso estavam fora naquela noite, perderam-se ao se dirigir para casa. A escuridão foi tão extraordinária nessa noite como havia sido de dia, pois que no dia anterior tinha começado a fase da lua cheia. Bom, esta declaração sobre a fase da lua prova a impossibilidade de que um eclipse do Sol nessa altura tenha ocorrido. E sempre que nesta memorável noite a lua apareceu, como aconteceu algumas vezes, tinha ela, segundo o testemunho desta profecia, a aparência de sangue. Mas um sinal apocalíptico para que a humanidade se previna. E quanto à expressão as estrelas caíram do céu, a história, mais uma vez, diz o seguinte: cumpriu-se. Tendo-se realizado este fato bastante depois do escurecimento do Sol, há muitas pessoas que dele se lembram como se tivesse acontecido ainda ontem. Referindo-nos à grande chuva meteórica do dia 13 de novembro de 1833, sobre este ponto, basta alguns trechos publicados na imprensa, na corrente época. No grito, olhe para a janela, acordei de um profundo sono e, com espanto, vi o oriente iluminado de uma aurora de meteoros. Chamei minha mulher para presenciar o fato e, enquanto se vestia, exclamava: mas vê como as estrelas caem. É maravilhoso, respondi. E sentimos em nossos corações que se tratava de um sinal dos últimos dias, porque verdadeiramente as estrelas caíam sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. Exatamente como está neste Apocalipse, capítulo 6, versículo 3. Esta linguagem do profeta foi sempre recebida como, isto é, metáfora, pois ontem se cumpriu literalmente. No caso, sobre essa data que nós falamos assim. Os antigos compreendiam por aster, estrela em grego e latim também, as mais insignificantes luzes no céu. O progresso da astronomia moderna é que fez distinção entre estrelas e meteoros. Portanto, a ideia do profeta, tal como foi expressa no original em grego, realizou-se literalmente no fenômeno de ontem, como antes ninguém tinha concebido que fosse possível cumprir. A imensa grandeza e distância dos planetas e estrelas fixas não permitia a ideia da sua queda sobre a Terra. Corpos maiores não podiam cair em miríades sobre um corpo menor, e a maior parte dos planetas e todas as estrelas fixas são muitas vezes maiores do que o nosso mundo, o planeta Terra. Mas estes caíram em direção à Terra. E como caíram? Nem eu mesmo, nem outras pessoas da família ouviram falar qualquer descrição. Se eu tivesse de procurar na natureza um símile, não encontraria outro que tão bem ilustrasse o aspecto do céu como o que São João diz na profecia. Este último relato saiu no Grito, um periódico da época.